Uma questão aqui muito importante para alcançar a libertação. A gente precisa ver que quando Cristo ia expulsar demônios, em alguns momentos você vai ver Cristo perguntando o nome do demônio. Em um dos casos, a Bíblia vai dizer que o endemoniado, o demônio responde, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Cristo repreende aquele demônio, vai para a manada dos porcos e eles se precipitam, eles se lançam no precipício. Bom, em alguns momentos de libertação, nós teremos que ter conhecimento do que é que está lutando contra nós, como é que está lutando e quando começou, qual é a origem disso. É macumbaria? É feitiçaria? É simpatia? É amarração? É entrega na encruzilhada? É entrega na cachoeira? É ocultismo? É xamanismo? O que é? Bom, a Bíblia diz assim que não há oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser descoberto. Tudo que foi feito, tudo que for falado em escondido, vai ser pregado nos telhados. Deus tem prazer de esclarecer para nós, de revelar a nós o que é que está escondido. Bom, o primeiro passo aqui para você alcançar uma libertação plena, você vai ter que orar para Deus e dizer assim: Deus, me revela em sonho. Creia nisso, me revela em sonho ou em visão o que foi feito contra a minha vida. Mostra, Senhor, todas as obras que foram feitas, uma por uma, para que eu possa, no nome de Cristo, no nome de Jesus, repreender. A Bíblia diz que as nossas lutas não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Eu pergunto para alguns irmãos: vocês oram repreendendo demônios? A maioria diz: não, pastor. Daí eu me pergunto, se a minha luta é contra demônios, por que eu não oro lutando contra eles? Os crentes têm o costume, nós temos o costume de orar assim: Deus, repreende todo o mal. Essa é uma oração que não é errada, mas não é uma oração tão eficaz, porque o mal que está lutando contra a minha vida tem um nome, tem uma origem, foi feito de certo modo. Bom, segundo passo então, você vai orar pedindo que Deus te mostre em sonhos e visões, e conforme for o sonho, você vai orar em cima daquele sonho. Vamos supor que você sonha que você viu uma entrega, uma oferenda sendo entregue na frente da tua casa. Você vai orar: Deus, em nome de Jesus, envia o teu anjo, repreende em nome do Senhor Jesus toda oferenda, toda macumbaria, toda entrega contra a minha vida, para doença, para enfermidades na alma, para enfermidades do corpo, toda obra contra a minha vida financeira, toda obra contra o casamento, toda obra contra o meu ministério, toda obra contra os meus filhos, conforme Deus te mostrou. E você vai citar tudo que existe: macumbaria, feitiçaria, simpatia, voodoo, magia negra, ocultismo, para que não fique nenhuma brecha, para que não fique nada escondido. E você vai dizer: em nome de Jesus, me reveste com teu sangue e quebra agora todas essas obras, desfaz agora no poder de Jesus. Você vai indo em oração e você vai dizendo: Deus, em nome de Jesus, alcança aquele lugar agora, derrama o teu fogo agora naquele lugar, derrama o teu fogo sobre a minha casa, derrama o teu fogo naquela encruzilhada, desfaz em nome de Jesus todo mal. Aí você vai deixando o Espírito Santo te inspirar nessa oração. Bom, esse é um tipo de oração que deve ser repetido todo dia com fervor. Não é uma oração para 10 segundos, para 20 segundos, não. É uma oração que eu devo deixar ali o Espírito me conduzir nesse modelo de oração. Bom, o segundo passo aqui é essa oração. O primeiro passo é que Deus se revela em sonhos. O segundo passo, você vai estar orando sobre isso. A gente precisa entender, tem muita gente que diz assim: pastor, macumbaria não pega em crente. Irmão, macumbaria não tem mão, macumbaria não vai pegar mesmo. Macumbaria influencia crente. Eu quero te dizer e lembrar que Saul era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi ungido pelo profeta Samuel e o Espírito tomou ele a ponto de mudar o coração dele. Quando ele começou a desobedecer a Deus, a Bíblia diz que vem da parte do Senhor um espírito de engano, um espírito de perturbação sobre Saul, e Davi tinha que louvar para Saul. É interessante que isso está acontecendo com muito crente que só sente paz na hora do culto, só sente paz quando ora, só sente paz quando Deus fala com ele. Não existe paz contínua. Quando a paz contínua, que excede todo entendimento, saiu da minha vida ou da tua vida, é porque algum princípio, alguma coisa foi quebrada pelo caminho. Então aqui o terceiro passo que eu quero te dar é:
Ore por si mesmo, mesmo que você seja crente há 50 anos. Ore por si mesmo e diga assim: Deus, toda influência de demônios contra a minha mente, contra o meu coração, contra a minha alma, seja desfeita agora. Toda macumbaria, toda obra maligna, feitiçarias, vudus, magia negras feita contra mim, Senhor, seja quebrado agora. Envia teu anjo aqui, quebra todas as correntes, toda maldição, toda oferta, todo sacrifício de animais, toda oferenda, em nome de Jesus, meu Deus, contra a minha vida, seja quebrado. Porque isso consegue nos influenciar. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, antes conserva-se a si mesmo. Mas diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não está dizendo ali que se eu sou batizado, o inimigo não vai mais me tocar. Está dizendo que se eu nasci de Deus, pela palavra de Deus, eu me conservo. E se eu me conservo, o maligno não toca. Só que o problema é que a Bíblia também diz bem assim, que não há nenhum sequer que não peque. Não há um justo sequer. É interessante também que a Bíblia vai deixar bem claro que todos nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado se faz mentiroso. Então existe sempre algum momento do dia, da semana, do mês, que nós não nos conservamos, e quando a gente não se conserva, eis o maligno ao derredor buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão. Quando eu não me conservo, o maligno acha a brecha para destruir minha vida, e é partindo desse princípio que eu oro, sim, pedindo minha libertação continuamente de toda influência. Te deixo um testemunho bem breve aqui. Teve um período que eu fiquei durante uma semana com vontade de beber vinho, estudei a Bíblia, orei a Deus, apresentei a Deus, perguntei para Deus sobre isso, e orando, eu estava orando com meu rosto no pó ao Senhor, e depois de um período de oração, eu tive uma visão de um homem de terno branco, pele negra, cabelo crespo, chapéu. Na minha frente, eu coloquei a descrição no Google, e o nome dessa entidade é Exu Zeppelin, está repreendido em nome de Jesus. Era esse o nome, e essa entidade é exatamente o que é usada para levar para vícios da bebida. No que eu repreendi a entidade, o desejo pelo vinho foi embora. Tem muitas coisas que estão nascendo no nosso coração, na nossa mente, por influência demoníaca. Lembra que Judas já era batizado e andava com Cristo e ouvia a pregação todo dia de Cristo? E a Bíblia diz que quem entrou no coração dele? Satanás, para tentar a Cristo, para vender a Cristo, para tentar destruir a obra de Deus. Ele era crente, irmão, e Satanás conseguiu influenciar a mente de Judas. A gente não é perfeito, a gente não é santo o tempo todo, a gente falha, e basta uma falha por inimigo conseguir lançar uma seta na nossa vida, mas a oração do justo tem muito em seus efeitos. A Bíblia também diz, orem, confessem suas fraquezas uns aos outros e orem para que vocês sejam sarados. Crente vai ter fraqueza, crente vai ter momentos de pecados, crente vai ter momentos de cair, mas Jesus está dizendo para você, confesse, ore sobre isso, eu quero te sarar. Amém? Deus te abençoe, Deus vai te revelar tudo o que está escondido. Faça esse modelo de oração e basta a tua fé e a tua oração. Não fique com medo. Deus vai te revelar e vai te dar auxílio para vencer. Outra coisa, a Bíblia diz que existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. Então, a libertação plena também vai depender, claro que de Cristo, de eu me colocar em jejuns e orar no período do meu jejum. Amém? Quero te dizer, existem obras que influenciam vida financeira para destruir, fechar a porta, para destruir móveis dentro de casa, fazer a tua casa ficar um maltrapilho. Existem obras que são feitas para destruir casamento, para destruir ministério, para destruir a mente, para destruir a alma. Irmão, tem todo tipo, todo gênero. E se a gente não se posicionar, as portas do inferno vão prevalecer. Mas se a gente se posicionar como igreja verdadeira de Deus, na oração, em batalha espiritual, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus te abençoe e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida a partir de hoje.